galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, estamos chegando na 34ª rodada do Brasileirão, que será neste fim de semana, com jogos sábado, domingo e segunda-feira. Um jogo no sábado, 7 jogos no domingo e um jogo na segunda. Ué, Magalhães, mas aí só tem 9, tá faltando um. Porque um jogo, como todos sabem, foi adiantado dessa 34ª rodada, que foi o jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã. Por quê? Neste final de semana, o Flamengo está disputando a final contra o River Plate em Lima, no Peru. Então, não teria como ele estar aqui. Então, a rodada foi adiantada. Então, o jogo foi adiantado. Então, essa rodada teremos 9 jogos. E 9 jogos importantes, muito importantes, para a parte de cima e parte de baixo da tabela. Os times terão aí uma semana para se preparar, para decidir as suas vidas no Campeonato Brasileiro. O Vasco, que na semana anterior não teve a semana inteira para treinar por causa do jogo contra o Flamengo, este final de semana vai ter o descanso, só vai jogar na 35ª rodada, ou seja, o Vasco tem mais de uma semana para se preparar para o seu próximo compromisso. Então o Resenha com Magalhães vem agora fazer essa análise pré-rodada dos jogos que acontecerão no Brasileirão. Sei que esta semana, principalmente aqui para o Sudeste, não sei como é que está o Sul do país, não sei como é que está o Nordeste do país, em relação à programação esportiva. Mas acredito que não esteja do jeito que está o Sudeste. Do que eu estou falando? A grande maioria dos programas esportivos, 70% do tempo está falando da decisão da Libertadores. Por quê? Vamos lá. O canal Fox Sport vai passar a final. Então, grande parte dos programas, ou quase todos os programas, falam da final. No Sport TV, a mesma coisa. Falam da final da Libertadores. Isso, para quem não torce para o Flamengo, é horroroso. Mas é compreensível. O nosso último campeão foi o Grêmio. Foi a mesma coisa. Chegou essa época, só se falava nesta final. Apesar de antes serem 2 jogos. Agora não é. É apenas um. Então, a tendência da mídia é dar mais destaque, porque é só um jogo como é na Europa. Se é bom ou se não é, a gente não sabe. Eu, particularmente, gosto assim. Eu gosto assim de um campo neutro, a princípio neutro, para os 2 times. Eu gosto assim, mas tem gente que não gosta. E o Resenha com Magalhães também vai acompanhar, lógico, essa final, mas não podemos esquecer nunca do nosso Brasileirão que está pegando fogo. Então vamos lá. O primeiro jogo que vai abrir a rodada, só temos um jogo no sábado, é justamente Santos contra o Cruzeiro. Santos brigando pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E tem chances. Se o Santos ganhar do Cruzeiro, ele dorme sábado como vice-líder. Porque ele vai chegar aos mesmos números de pontos do Palmeiras, só que ele vai ter uma vitória a mais. Então ele vai passar o Palmeiras. E vai torcer para que o Palmeiras perca o seu jogo no domingo. Porque aí, nesta rodada, o Santos passa a ser o vice-líder se ele ganhar e o Palmeiras perder. Santos e Cruzeiro, jogo importantíssimo para o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro, meu amigo torcedor cruzeirense, não pode reclamar de nada. Por quê? Porque a sua diretoria só fez M. Os jogadores que tem lá, uns 5, 6, colocaram o time. Pô, Magalhães, tá colocando a culpa nas costas deles? Ué, não sou eu que estou jogando. Não sou eu que boicotei o treinador. Ué, a culpa vai cair em quem? Na torcida? Porra, não pode. Diretoria,
Uma bagunça, problemas de polícia, político, roubalheira, uma zona. Ah, e o pior é que o cara que criou esse tumulto todo, meteu o pé do Cruzeiro e ainda foi indenizado. Porra, o Cruzeiro é muito bom, né, cara? Muito bom. O cara fez uma bagunça, ainda foi indenizado. Porra, arrego, filho. Tal do seu Itaí, Itamar, né? Itaí, sei lá qual é o nome daquele cara. Arrego, né? Mas, fazer o quê? Diretoria e jogadores. Ué, não teve lá a panela? Não são bons pra caramba? Ah, não, a gente tira o Rogério que a gente consegue sair dessa situação. Não conseguiu. O Rogério talvez fosse o cara que fosse ajudar, porque ele tem um pensamento diferente do futebol. Ah, vamos trazer o Papai Abel. Legal, não tá ajudando em nada. Não tá ajudando em nada. O jogo primordial pro Cruzeiro era contra o Avaí, que foi na segunda-feira. Não ganhou do Avaí, que é o último colocado. Agora é complicado. Teve um colega que falou: ah, Magalhães, o Cruzeiro joga melhor contra times grandes. Agora o Cruzeiro não pode nem sonhar em empatar. Nem sonhar em empatar. Porque o Cruzeiro é fortíssimo candidato ao rebaixamento. O time é fraco. Santos e Cruzeiro na Vila. Santos, favorito. Não tem como não dizer que o Santos não é o favorito. Cruzeiro pode voltar nessa rodada para a zona do rebaixamento. A sorte do Cruzeiro é que os times que estão disputando com o Cruzeiro essa última vaga são tão ruins quanto o Cruzeiro. Então vamos lá, o segundo jogo, Botafogo e Corinthians. Outro que está brigando para tentar permanecer na Série A e também é horroroso, que é o time do Botafogo. Muito fraco, até mais fraco do que o do Cruzeiro. Botafogo e Corinthians, Botafogo jogando em casa. O futebol do Corinthians não agrada muito. O Coelho está até tentando fazer alguma coisa. São dois times, pensamentos completamente opostos. O Corinthians tentando, como o próprio treinador falou, o Coelho falou, chegar à Libertadores de qualquer maneira. O Corinthians vai acabar recebendo uma vaga na Libertadores sem merecer. Sem merecer. Mas vai acabar recebendo, caso o Flamengo ganhe do River e seja campeão. Que aí o oitavo colocado vai entrar e o Corinthians é o oitavo colocado. Então, Corinthians e Botafogo. Vou ser bem sincero. O Botafogo está numa situação complicadíssima. Complicadíssima. Está ali em 14º lugar com 36 pontos. Apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento, que é o Fluminense, que está com 35. E o Corinthians está com 50 pontos, mesmo número de pontos internacional, mas tem número de vitórias menor. O Corinthians pode entrar com uma vitória, passar aí o Inter, subir, vai estar ali disputando. Se ganhar, distancia um pouco do pessoal que está em 9º e 10º lugar. E o Botafogo ganhando, vai a 39 pontos, dá um alívio em relação ao pessoal que está embaixo. Mas vou ser bem sincero, posso estar enganado. Mas esse jogo, Botafogo e Corinthians, tem cara de ser um dos piores do Campeonato Brasileiro. Já vi jogo ruim nesse Campeonato Brasileiro. Ah, eu vou te falar outra coisa, meu amigo torcedor brasileiro. A sorte de alguns times é que só caem 4 times. Só caem 4. Porque pelo futebol que alguns times apresentam, olha, dava para cair uns 8 mole. Mole. Esse Campeonato Brasileiro dava para cair uns 8. Mole. E o pior de tudo, vai ter time que vai chegar à Libertadores sem merecer. Sem fazer um futebol que você consiga ver. É o caso do Corinthians, do Inter, do São Paulo. Vai acabar indo na Libertadores sem praticar um futebol convincente. Para ver o nível que o futebol brasileiro tá. Tá ruim, tá fraco. E isso muito é culpa dos treinadores. Não é só do jogador. Não tem como não fazer esse ano comparação de treinadores. Não tem como. Tem que se comparar. E estamos vendo que nossos treinadores são
retranqueiros. Os treinadores são culpados pelo nível do futebol brasileiro tão horroroso. Horroroso. Mas vamos lá, continuar falando do jogo. Então, Botafogo e Corinthians. Cara de ser um jogo ruim, muito ruim. Tem cara de ser um dos piores. Tomara que queime minha língua e seja um ótimo jogo. Mas duvido muito. Tem cara de empate e de 0-0. Não coloco o Botafogo como favorito, porque o time do Botafogo é muito fraco. O time do Corinthians é melhor, mas não está jogando nada. Então coloco estilo de jogo 0-0. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Um bom jogo. Dificilmente o jogo que o Atlético Paranaense esteja envolvido seja um jogo ruim. Dificilmente o jogo é ruim. Tem cara de ser um jogo bom. Um jogo legal. O Atlético Mineiro tá mais tranquilão ali. Tá com 41 pontos. Tá a 6 pontos do Fluminense. Faltando poucas rodadas. Não acredito mais em algum perigo do Atlético Mineiro de ser rebaixado. Então tá mais leve. Mas é um jogo importante. Vai jogar em casa. Tá ali com 41 pontos. Nos 5 últimos jogos teve 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Mas nos últimos 4 jogos, 3 empates e 1 vitória. Veio numa sequência sem perder. Só ganhou uma. Mas vem sem perder. Se ganha, vai 44 pontos ali. Aí relaxa de vez, porque esse é o objetivo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não tem outro objetivo. E o Atlético Paranaense está ali com 53 pontos em 5º lugar. O Atlético Paranaense, final de festa. O objetivo talvez seja aí chegar em 4º lugar, porque chegar em 3º pela pontuação não dá. Não dá para encostar no Santos. Mas para passar o Grêmio dá. E pelo futebol apresentado, acredito que o Atlético Paranaense vai terminar em 4º lugar. Vai terminar e é um din-din a mais. E a se preparar, os jogadores também já estão se preparando aí para o próximo treinador que o Atlético Paranaense vai ter. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no domingo. O Atlético Paranaense é melhor. Mas coloca um jogo parelho ali. Qualquer resultado para mim nesse jogo, vitória do Atlético Mineiro, vitória do Atlético Paranaense, o empate para mim, não vejo um favoritaço. O time do Atlético Paranaense é melhor, mas o Atlético Mineiro jogando em casa, de repente pode equilibrar ali o jogo. Então Santos e Cruzeiro, Santos favorito, muito favorito. Botafogo e Corinthians não tem cara de ser um jogo horroroso, mas o Corinthians é melhor, mas não coloca favoritismo no Corinthians justamente pelo futebol que não apresenta. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense colocam um jogo bem equilibrado. Acho que vai ser um jogo animado, equilibrado, que pode acontecer qualquer resultado. Qualquer resultado. Aí no domingo, Goiás e Bahia. Cara, o Bahia, Bahia e Goiás estão ali, ó. Bahia com 44 pontos, Goiás com 43. Os dois podem ter pretensões ainda de chegarem lá no Corinthians. O Bahia tá a 6 pontos. Pode, se ganhar, chegar a 47 pontos e diminuir essa vantagem caso o Corinthians não ganhe, caso o Internacional não ganhe. Pode brigar ali, tentar, quem sabe, se virar G8. Mas do jeito que o Bahia joga, o Bahia não quer. Teve todas as oportunidades. O Goiás também está ali livre, leve e solto, os dois times sem correr perigo mais nenhum de rebaixamento. O Bahia nunca correu esse perigo, o Goiás já correu, agora não tem mais perigo, já está na Sul-Americana, garantido, tudo bonitinho. É um jogo onde eles estão leve. Se ganhar, legal, pode encostar ali no pessoal da Libertadores. Que eu não acredito que nem Bahia e nem Goiás chegue mais. Pelo que apresentaram, principalmente o Bahia, que me decepcionou demais. Vem de uma pancada de jogos sem vitória. Olha, o Bahia nos 5 últimos jogos não tem nenhuma vitória. O Goiás nos últimos 5 jogos só teve uma vitória. Então vão jogar ali um jogo muito parelho, pode dar qualquer resultado. Jogando fora de casa, o Bahia se sente melhor, porque joga no contra-ataque, estilo do seu treinador. Gosto é gosto, fazer o quê? É um jogo que pode dar qualquer resultado. Igual Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, para mim Goiás e Bahia pode dar qualquer resultado. Mas acredito que esse jogo Goiás e Bahia seja um jogo animado.
ser um jogo bom. Acredito que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense vai ser animado, vai ser um jogo bom. E Goiás e Bahia vai ser um jogo bom também. Um jogo corrido, animado, de velocidade, que eu quero ver se eu consigo ver. Apesar de ser no mesmo horário, é complicado, mas eu vou ver se eu consigo ver pelo menos alguns momentos desses jogos. No domingo ainda teremos Palmeiras e Grêmio. Vamos lá, meu amigo torcedor palmeirense. Pô, sério que você acha que ainda dá pro Palmeiras ser campeão brasileiro? Porra, fala sério, né? Os jogadores, eu até entendo jogadores falar, mas eles falam sem convicção mais nenhuma. Pô, tá de sacanagem. Tá 13 pontos atrás. Ah, se ganhar, fica 10. Pô, mas aí tá... Mas mesmo assim, faltando 10, o Flamengo só depende de 2 pontos. E o próximo jogo do Flamengo é contra o Ceará em casa. Não desmerecendo o Ceará. Mas, porra. Então, meu amigo torcedor palmeirense, a vaquinha foi pro brejo. Até pelo fato do Palmeiras também não tá jogando nada, né? Porra, mas eu vou falar de novo, que eu vou falar toda hora. Como é que o Palmeiras queria jogar alguma coisa se ele tira o Filipão e bota o Mano? Não vai querer mudar. Não vai querer mudar. Ele ia mudar se tirasse o Filipão e botasse o Renato Gaúcho. Se tirasse o Filipão, botasse o Sampaoli. Se tirasse o Filipão, botasse o Pepe Guardiola, botasse um outro cara que joga pro gol, querendo fazer gol. Agora, troca por um treinador que tem o mesmo pensamento do outro, que é primeiro se defender para depois atacar, tu quer que mude o quê? Então, não dá, né, galera? Meu amigo torcedor palmeirense, não dá. Então o Palmeiras vai jogar contra o Grêmio. O Grêmio vem de uma derrota em casa pro Flamengo. O Grêmio pode ser o fiel da balança. O Grêmio já ganhou do Palmeiras lá, de 2-1. Jogo muito parelho. O Renato vai querer dar uma resposta para a derrota que teve. O Grêmio vai estar na Libertadores lá, mas ele quer garantir o 4º lugar, até para garantir um din-din, porque o Grêmio não é um time rico. Então, ficando em 4º lugar, um din-din a mais, porque ele pode perder essa posição para o Atlético Paranaense. Não vai mudar em nada em relação à classificação para a Libertadores, porque o Atlético já está classificado. Mas, em relação ao din-din, muda. Então, o Grêmio vai querer dar uma resposta. É um jogo interessante que pode acontecer qualquer coisa. Inclusive, o empate que vai dar o título brasileiro do Flamengo no avião. O Flamengo vai estar voltando, perdendo ou ganhando lá o título da Libertadores, e pode ser campeão no avião. Então, é um jogo muito parelho, onde o Grêmio faz um futebol mais agradável, mas não vem jogando muita coisa. E o Palmeiras é aquele jogo chato, que eu não vou mais falar, que pra mim, o time do Palmeiras, apesar de não ter nenhum cracaço, mas tem muito bons jogadores, acima da média, mas que os seus últimos treinadores não fizeram esses caras jogar. Porque são retranqueiros. Simples assim. Mas é um jogo parelho, pode dar qualquer coisa. Palmeiras, ou Grêmio, ou empate. E é um jogo também animado. Vamos ter jogos, acredito que Santos e Cruzeiro seja um jogo muito animado. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, um bom jogo. Goiás e Bahia, um bom jogo. Palmeiras e Grêmio, acredito que seja um bom jogo também. Um bom jogo. O único jogo que eu acho que vai ser muito ruim e chato de se ver vai ser Botafogo e Corinthians. Por enquanto. Então, Palmeiras e Grêmio. Pode dar qualquer coisa, coloca um favoritismozinho pro Palmeiras por estar jogando em casa. Ceará e São Paulo. Cara, o Ceará tem time para já estar livre da zona de rebaixamento. Mas o time do Ceará perde gol demais. E é um jogo tenso pro Ceará. Porque se o Ceará perder, ele pode entrar na zona de rebaixamento. É um jogo difícil. O São Paulo não vem jogando isso tudo, mas tem um time qualificado. É um jogo indigesto pro Ceará. Muito indigesto. Preocupante. O empate vai ser horroroso pro Ceará. Porém, a sorte do Ceará é que o Botafogo joga com Corinthians, pode perder. O Cruzeiro joga com o Santos, a tendência de perder é grande. Temos CSA e Fluminense. O CSA pode ganhar do Fluminense. Então, meu amigo torcedor do Ceará, o empate pode não ser
de todo ruim. A derrota é ruim, mas o empate pode fazer o Ceará dar um saltinho. Então tem que pensar muito bem. O melhor será o Ceará ganhar. São Paulo está ali disputando pela Libertadores, apesar de também não merecer, mas está disputando ali pela Libertadores. Tem que abrir o olho que Internacional e Corinthians podem encostar, podem até passar, porque o São Paulo está com 53 pontos, Inter com 50, Corinthians com 50. Se o Internacional ganhar o seu jogo, ele empata em número de pontos com o São Paulo em 53, só que ele fica com uma vitória a mais. Aí ele empata, o São Paulo vai para 6º lugar e o São Paulo para 7º colocado. Ele só não perde a posição para o Corinthians, caso o Corinthians ganhe, porque o Corinthians tem uma vitória a menos. Vai continuar com uma vitória a menos. Mas para o São Paulo tem que ganhar. Só que o São Paulo, nos últimos 5 jogos, só ganhou uma. Só ganhou uma. Então é um jogo bem complicado que, sinceramente, para mim tem cara de empate. É um jogo que tem cara de empate também. Ceará e São Paulo, cara de empate. Jogo bom, mas pro Ceará tem que ganhar. Porque o Ceará tá na situação complicadíssima. O Ceará tá ali em 15º com 36 pontos. Abaixo dele tem o Cruzeiro e depois o Fluminense, que já tá na zona de rebaixamento. A sorte dele é que o Cruzeiro tem uma partida difícil, o Botafogo tem uma partida difícil e joga um Fluminense e CSA. O CSA para mim já está rebaixado, mas ele vai jogar a vida. Vai jogar a vida. E não é difícil acontecer uma vitória do CSA em cima do Fluminense. Então, o Ceará, de repente, fazendo um pontinho, vai a 37, pode abrir ali 2 pontinhos em relação à zona de rebaixamento. Então, para o Ceará, o empate é ruim, mas não é completamente horroroso. Mas o melhor é fazer o dever de casa, é ganhar. Só que está jogando contra o São Paulo, tá? Não está jogando contra qualquer um. Então, é um jogo bem parelho, para mim, bem parelho, até pelo que as equipes vêm fazendo. É por isso que eu falo, o nível do futebol brasileiro está baixo, porque o time que está brigando para não cair tem quase o mesmo nível de alguns times que estão brigando pela Libertadores, filho. Por isso que esse ano eu falo, esse ano dava para cair uns 8 mole. Dava para cair uns 8 mole. E para Libertadores, só faz jus a Libertadores uns 4, 5 times. O restante não faz jus. O próprio São Paulo não faz jus, o Internacional não faz jus, Corinthians não faz jus pelo que vem jogando. Quem faz jus? Flamengo, Palmeiras, não vem jogando isso tudo, mas pelo menos tem elenco. Santos vem jogando, o Grêmio pelo que fez, e o Atlético Paranaense. O restante, filho, não joga um futebol. Quem é que para ver o Internacional, um jogo, o Internacional e Corinthians? Foi um jogo horroroso, chato de se ver. Então ninguém para ver, né? Então Ceará e São Paulo, jogo bem parelho. Internacional e Fortaleza. Para mim, Fortaleza já tranquilão, livre do rebaixamento, vai jogar mais leve, contra o Internacional, que está brigando pela Libertadores. Jogando em casa, o Inter é forte, já foi mais, já não é tanto assim, mas já foi mais. Mas eu coloco o Inter como favorito. Porém, o Fortaleza está mais leve, está mais tranquilo. Então o empate para o Fortaleza vai cair como uma luva. E o Fortaleza acredito que vai jogar fechadinho ali, sendo contra-ataque, e pode surpreender o Internacional. Não ficarei surpreso se acontecer a vitória do Fortaleza contra o Inter. Porque o Fortaleza tem um contra-ataque muito veloz. Muito veloz. É um jogo muito parelho, mas o time do Internacional é superior tecnicamente ao time do Fortaleza. Não vem fazendo uma grande partida, mas é superior ao time do Fortaleza. Então eu coloco o time do Fortaleza com certo favoritismo. Porém, vou relatar de novo. Não vai ser surpresa uma vitória do Fortaleza em cima do Internacional fora de casa. Não vai ser surpresa. Porque a pressão maior é em cima do Inter, não do Fortaleza. O objetivo do Fortaleza era permanecer. E isso ele conseguiu. Magalhães, ponto. Fortaleza não cai mais. Porque os times que estão abaixo de Fortaleza são muito ruins. São muito ruins. E não vão conseguir mais. Não acredito que nenhum dos times que estão ali embaixo consiga fazer 3 vitórias seguidas. Para mim, nem Cruzeiro não consegue 3 vitórias seguidas, Botafogo não consegue, Fluminense não consegue e Ceará não consegue. Então, por este motivo, para mim, o Fortaleza está tranquilão. Um jogo parelho, mas eu coloco certo favoritismo no Internacional. Avaí Chapecoense.
Qualquer coisa, filho. Vai qualquer coisa. Avaí já caiu, Chapecoense para mim também já caiu. Pode acontecer qualquer coisa. Acredito até que o Avaí vai querer terminar, está tentando terminar o ano de maneira honrosa. Vem de um empate fora de casa contra o Cruzeiro, tá animado, comemorou muito empate. Um jogo bem parelho, pode acontecer qualquer coisa. Acredito até que vai ser um jogo animado, aberto, sem compromisso nenhum, só de jogar futebol, porque sabe que o ano deles será 2020 na Série B. Então, vai ser um jogo bem tranquilo para os dois lados. Pode ser até um jogo bem animado, Avaí e Chapecoense. E fecha a rodada na segunda-feira, CSA e Fluminense. CSA matematicamente ainda tem chances. Já tem chance. Está 6 pontos do Fluminense. É um jogo direto. E está 7 pontos para a saída do rebaixamento. Tem que ganhar todos os jogos. Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito pouco provável. Agora, este jogo em específico, são dois times muito parelhos. Que pode acontecer qualquer coisa. A vitória do Ceará, do CSA, não é descartada. O CSA, nos últimos 5 jogos, tem 4 derrotas e 1 vitória. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, também só tem 1 vitória. CSA só tem 1 vitória nos últimos 5 jogos e o Fluminense também só tem 1 vitória nos últimos 5 jogos. A diferença é que o CSA tem 4 derrotas e o Fluminense tem 2 derrotas e 2 empates. Por isso que o Fluminense está na frente ali. Mas vamos lá. Fluminense e CSA. Na verdade, CSA e Fluminense. Jogo muito complicado. O CSA já fez grandes jogos. Como o Fluminense já fez grandes jogos. O jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro, o Fluminense jogou bem no primeiro tempo. Olha, um jogo encardido para os dois lados. Que o empate é ruim para os dois. Para o Fluminense, pior ainda. O Fluminense ganhando, dificilmente o Fluminense não sai da zona de rebaixamento. Porque o Fluminense ganhando, ele vai a 38 pontos. E eu acho impossível que Botafogo, Ceará e Cruzeiro, os 3 ganhem os seus jogos. Pelo menos um desses vai empatar. E o Fluminense ganhando o CSA, ele sai da zona de rebaixamento. Então é um jogo importantíssimo para o Fluminense, que tem que ganhar. E para o CSA, que matematicamente ainda tem chance, tem que ganhar também. Então, um jogo aonde, penso eu, o jogo vai ter que ser aberto, bem aberto, para que a vitória aconteça para um dos lados. Pode acontecer qualquer coisa. Então temos jogos nesta rodada muito parelhos que pode acontecer tudo. Na verdade, eu só coloco aqui um jogo com favoritismo mesmo. É Santos e Cruzeiro. O Santos é favorito em cima do Cruzeiro. O restante, independente de estar jogando em casa ou fora de casa, todos os outros jogos são muito parelhos. Botafogo e Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, já falei, é melhor que o Atlético Mineiro. Mas jogando fora de casa, a gente dá uma equilibrada. Goiás e Bahia, muito parelho. Palmeiras e Grêmio, muito parelho. Uma vantagem do Palmeiras por estar jogando em casa. Ceará e São Paulo, muito parelho. Internacional e Fortaleza. O time internacional um pouco melhor por estar jogando em casa também. É favorito, mas não é favoritaço. Não é favoritaço. Pelo futebol que o Inter vem jogando, não é favoritaço. E o Fortaleza tem um bom time. Avaí e Chapecoense pode dar qualquer coisa. E CSA e o Fluminense, o jogo também é muito parelho. Essa rodada é uma rodada que também podemos ter muitos empates. Muito mais empate do que vitória. É uma rodada que poderemos ter, na boa, dos 9 jogos, poderemos ter ali uns 6 empates. Uns 6 empates. E, para mim, um número baixo de gols. Teremos muito poucos gols nessa rodada. Minha visão. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tamo junto. Tchau.